sempre nós vamos conversar com um cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e que também titular do canal Fora da Política numa Salvação no YouTube, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Como vai? Tudo bem por aí? Tudo certo, e você? Tudo bem, tudo certo também. Cláudio, a gente tem aí um noticiário político bastante extenso, né? Mas vamos começar aqui pela pesquisa Quest que foi divulgada hoje, né? Pela madrugada, depois ali da meia-noite, mostrando que o ex-presidente Lula segue na liderança da corrida presidencial, chegando, segundo esse instituto, a 44%, 12 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro. Os dois oscilaram negativamente 1 ponto e agora Lula empata tecnicamente com a soma dos seus adversários. Ele tem 44%, os adversários somados têm 45%. Como é que você viu essa pesquisa, Cláudio? Olha, eu acho que é uma pesquisa que mostra algo que a gente tem visto não só nas pesquisas da Quest, mas também nas pesquisas do IPESP, nas pesquisas do IPEC, né, que publicou 2 já, e elas trazem informação similar, mesmo nas pesquisas do Datafolha, de todos esses institutos aí mais tradicionais, que têm mais confiabilidade. Em todas elas, o que a gente tem visto é uma imensa estabilidade do cenário, né, que sobretudo se mantém em 2 situações. Duas não, 3 eu vou mencionar aqui. Uma primeira, quando a gente considera a intenção de voto espontânea, quando o eleitorado é perguntado, né, as pessoas entrevistadas, sobre em quem votariam sem apresentar essas pessoas uma lista de nome de candidatos, e esse número tem se mantido bastante estável, sobretudo no caso do Lula, ele tem se mantido estável, o Bolsonaro tem um pequeno crescimento aí ao longo do tempo, que corresponde a uma certa redução de votos nulos, brancos, alguma coisa que migrou da candidatura Moro, que ficou pelo caminho, etc. Mas basicamente um cenário estável. Segunda estabilidade, e acho que essa é a mais importante, a projeção de segundo turno, nada se altera na projeção de segundo turno. A gente olha e vê basicamente o mesmo cenário o tempo todo. E, finalmente, né, uma outra estabilidade importante é aquela que mostra o quanto os eleitores, mesmo na intenção de voto estimulada, ou seja, aquela que apresenta a eles uma lista de nome de candidatos, mantém Lula a uma distância bastante segura, vamos dizer assim, de Bolsonaro com relação à disputa de primeiro turno, e o Bolsonaro mesmo também tendo aí um leve crescimento ao longo do tempo, né, quando a gente olha pelo menos as últimas semanas, nada se altera. De modo que, até quando há variação, num setor da sociedade, num certo extrato de renda, numa região do país, um candidato sobe, em outro lugar o outro candidato desceu, né? Então, na realidade, o que você vai ver é que, no fim das contas, o resultado geral, o quadro geral, tem se mantido estável, né? Pode ser que a gente tenha, como essa pesquisa até sugere, algum crescimento nesse momento das candidaturas da assim chamada terceira via, tanto Ciro Gomes como Tebet. O Ciro teve ali um crescimento de 3 pontos percentuais, o que pode ser importante basicamente para uma coisa, não para virar a eleição. Acho muito difícil que esse jogo seja virado, porque há uma estabilização já de muito tempo, preferências consolidadas, antecipação das decisões eleitorais, mas o que a gente pode ter é uma eleição que se resolva não no primeiro, mas eventualmente no segundo turno. Com esse crescimento que teve o Ciro, algum crescimento possível que a Tebet possa vir a ter nos próximos dias, a gente pode reforçar esse cenário de segundo turno. Mas, enfim, vamos aguardar o próprio efeito que a campanha eleitoral, já na TV, no rádio, com a realização do debate, que a gente teve agora o primeiro, e essa pesquisa ainda não aferiu, porque ela terminou o seu campo no domingo, e aí não deu tempo de pegar o debate, que ocorreu domingo à noite, né? Ninguém foi entrevistado durante a noite, ali no meio do debate. Enfim, vamos esperar para ver quais são os resultados que as próximas pesquisas vão mostrar. Diria que a chave mesmo para a gente olhar esse efeito mais acumulado é a do Datafolha, que deve sair na quinta ou na sexta-feira. Agora, o que um aspecto interessante de fato, Cláudio, em todas essas pesquisas, quando a gente vê a simulação do primeiro turno e a de um eventual segundo turno, Bolsonaro só consegue crescer na margem de erro mesmo, né? Ele não vai, ele já tem o eleitorado dele praticamente ali no primeiro turno, no segundo uma variação muito pequena. Você acha que é por isso que ele está tentando apostar não em ganhar votos, né? Porque ele continua falando para o nicho dele, mas em aumentar a rejeição do ex-presidente Lula para que no eventual segundo turno haja um confronto de rejeições e ele possa acabar sendo beneficiado com isso? Eu acredito que sim, né? Até porque para o Bolsonaro, quanto mais tempo, melhor, né? Para o Lula é o contrário, né?
quanto mais tempo nesse momento, pior. Ou seja, o ideal para o Lula seria que a eleição fosse hoje, por exemplo, porque aí ele teria um resultado bastante positivo para ele, até com alguma chance de ganhar no primeiro turno, né? E para o Bolsonaro, ganhar tempo é importante para justamente tentar aumentar essa rejeição ao Lula, né? Batendo aí na tecla da questão de escândalos de corrupção, enfim, tudo que a gente viu aparecer, por exemplo, no debate da Band, da Cultura e do UOL e da Folha, né? Ali o que a gente viu foi exatamente a insistência nesse ponto, né, para tentar fazer com que isso colasse no candidato. A minha visão é que esses escândalos já foram tão discutidos, tão martelados, que é uma coisa que está precificada, para usar a expressão aí que o pessoal do mercado financeiro usa. Ou seja, já está no preço. Todo mundo já ouviu essas histórias repetidas vezes. Acho difícil que vá se comover nesse momento de uma forma diferente do que já estava comovido, né, com esse tipo de conversa. Então, não acho que isso vá surtir tanto efeito assim, né? Agora, pode tentar atacar em outras frentes. O problema é que para o próprio Bolsonaro, ele tem também telhados de vidro, né? Ele tem a questão da gestão da pandemia, que acho que foi muito pouco enfatizada durante o debate. Tem também os seus escândalos de corrupção bem mais quentinhos, né? Acabaram aí de sair do forno. A gente vê essa coisa que saiu até noticiada pela Folha na data de ontem, né? De metade do patrimônio imobiliário da família Bolsonaro, que é um patrimônio bastante alentado. Tudo comprado com dinheiro vivo. Né? Hoje a gente não compra mais nem pastel na feira, né? Ou acarajé na Barraca da Baiana com dinheiro vivo. A gente usa ali cartão. Imagina alguém comprar imóveis nessa proporção em cash, né? Carregando mala de dinheiro. Tem algo muito estranho aí, para dizer o mínimo, fora o escândalo de corrupção na compra de vacinas lá pela bancada dos coronéis dentro do Ministério da Saúde, né? O escândalo dos pastores lobistas das barras de ouro junto ao Ministério da Educação, o orçamento secreto, que é um mamute de corrupção. Então, enfim, não acho que o Bolsonaro tenha aí não seja uma pessoa invulnerável com relação a isso. Muito pelo contrário, acho que ele tem mesmo um telhado de vidro dos mais frágeis. E ele tem outra vulnerabilidade também, segundo as pesquisas, Cláudio, que é o eleitorado feminino. Inclusive, sim, nessa quest, o Lula tem uma vantagem de 45-29 nesse segmento. Ele também, o ex-presidente Lula ganha também entre os homens, mas com uma vantagem bem menor, de 7%. E essa pesquisa, como você lembrou, foi concluída antes do debate, ou seja, antes da agressão verbal do atual presidente contra a jornalista Vera Magalhães naquele encontro. Cláudio, você Exato. acha que, por conta desse contexto, esse eleitorado feminino ele está irremediavelmente perdido para Jair Bolsonaro? Eu acho que sim, né? Eu acho que ele pode até recuperar eventualmente algum terreno até o dia da eleição, mas cá entre nós, né? Ele não se ajuda com relação a isso, né? Diria que todo o esforço feito pelo bolsonarismo, pela campanha do Jair Bolsonaro, de melhorar a imagem dele junto às mulheres, lançando mão, sobretudo, do apoio da primeira-dama, Michele Bolsonaro, isso foi jogado por terra com aquela agressão completamente absurda, né, que ele faz à jornalista Vera Magalhães, quando ela dirige uma pergunta que não é nem dirigida a ele, né, ele seria o comentador da pergunta, dirige ao Ciro Gomes sobre a cobertura vacinal de um modo geral, que realmente os dados mostram que tem caído de maneira preocupante no Brasil nos últimos anos, né, e ele surta. Acho que essa é a palavra, né? Surta, agride a jornalista, faz ilações aí de caráter sexual, dizendo que ela sonha com ele à noite, de que ela dorme sonhando com ele, de que ela tem uma paixão por ele. É um negócio tremendamente agressivo, que acredito eu vai ser muito explorado ainda nas redes sociais, na campanha dos outros candidatos. É provavelmente uma imagem que vai ser muito repetida para mostrar a maneira, efetivamente, como o bolsonarismo, e o Bolsonaro em particular, mas o bolsonarismo como um todo, se relacionam com as mulheres, né? E isso, claro, tende a produzir um desgaste ainda maior do que aquele que ele já tem. E aí lança por terra todo esse esforço. Acho que sempre que houver uma tentativa de mostrar que ele não é exatamente isso, vai se lembrar, por exemplo, agora desse ataque que ele desfere. Veja, não só a Vera Magalhães, mas durante aquela confusão que ele produziu ali, também atacou a senadora Simone Tebet, né, uma outra candidata que o interpelou naquele momento, saindo ali na defesa da jornalista, e ele já disse que ela também era uma vergonha no Senado, atacou, enfim, manteve a sua postura misógina e conseguiu até ter uma cereja do bolo, né, nesse show de horrores de misoginia naquele debate. Quando ele, de repente, tem três candidaturas para as quais ele pode fazer perguntas. A Tebet, a Troenic e o Ciro Gomes.
ele se dirige ao Ciro Gomes e fala, vamos falar de mulher? Parece conversa de vestiário, né? Parece, enfim, o clube do Bolinha ali. Ou seja, ele reforça a sua posição. E aí o resto ainda emendou e piorou, né? Porque aí veio a menção a fraquejada do Ciro, o Ciro levou uma invertida com a menção àquela fala horrorosa que ele teve sobre a sua própria esposa há 20 anos atrás. Enfim, foi um show de horrores. Acho que o Bolsonaro foi quem se saiu pior dessa situação, o que também fez com que ele se saísse pior do debate. Agora, ainda falando da pesquisa, Cláudio, nós temos aí um segmento que Bolsonaro apostava, que o bolsonarismo achava que poderia ganhar algum terreno, que é aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Só que mesmo após o início do pagamento da primeira parcela de R$ 600, né, que está assegurado até o final do ano, a gente sempre tem que lembrar isso, né, a diferença entre Lula e Bolsonaro, entre aqueles que recebem o auxílio, continua muito grande. Segundo aqui a Quest, o candidato do PT lidera no segmento com 54%, contra 25%, é mais que o dobro do que tem o Bolsonaro. Esse também parece ter sido outro tiro na água, Cláudio? Eu acho que sim, né? Tem o tiro no pé e tem o tiro na água. Tem os dois tiros. Bolsonaro é chegado em dar uns tiros e tá dando tiro ou no pé ou na água. Eu diria que esse aí é um tiro na água por uma razão que, inclusive, Felipe Nunes, que é o diretor de pesquisas, né, da Quest, diretor científico da Quest, faz um fio muito interessante no Twitter dele. Sugiro que depois as pessoas deem uma olhada, que ele faz uma síntese bem legal ali da última pesquisa da Quest. O Felipe, o que ele aponta é que esse eleitorado não caiu na conversa de que o Bolsonaro tem uma autêntica preocupação com o setor mais pobre da população, para quem se dirige esse tipo de auxílio, né? As pessoas sabem que ele é, em boa medida, responsável por esse auxílio, afinal de contas, negociou com a sua base no Congresso a aprovação disso, né, do estado de emergência, todas aquelas coisas que a gente viu ali na chamada PEC Kamikaze, no final, enfim, do outro mês, do mês de julho. Só que sabem também que ele nunca teve isso como uma preocupação real e que quem, digamos, fez políticas estruturais de suporte à população mais desvalida, de ter políticas de auxílio de fato, de garantia de renda básica de fato, foi o presidente Lula, né? E aí, claro, na comparação, fala, bem, esse aqui está usando de forma eleitoreira, esse aqui, na realidade, fez como política de governo. Em quem que eu vou acreditar? Esse setor da população continua acreditando mais no ex-presidente Lula. Por isso que, por mais que o Bolsonaro se esforce, ele não comove esse setor do eleitorado que percebeu que é um estelionato eleitoral. Isso que ele faz aí com esse auxílio no momento. Cláudio, falando de outra pesquisa, só que agora em relação ao governo de São Paulo, divulgada pelo IPEC, que mostra o candidato Fernando Haddad com 32% de intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas com 17% e o atual governador Rodrigo Garcia 10%. Eu não sei se você tem acompanhado assim o horário eleitoral, e eu vejo essa campanha do Rodrigo Garcia, por exemplo, muito apelando ao bairrismo, né? E com aqueles estigmas, aquela coisa, o estereótipo do trabalhador, coisa que a gente já viu tantas vezes em São Paulo, né? Algo, só que agora isso não está colando, Cláudio, porque o Rodrigo Garcia tem um espaço generoso e muitas inserções, tem também bastante dinheiro e está à frente da máquina pública, mas ainda assim tem só 10% de intenção de votos. Como é que você vê essa disputa aqui em São Paulo? Olha, até agora, de fato, o Rodrigo Garcia não conseguiu decolar, né? Acho que tem algumas questões aí. Uma primeira, acho que talvez esse modelo de campanha até pode causar algum dano eventual ao Tarcísio, né, que é o forasteiro, acabou de se mudar para São Paulo só para concorrer à eleição, nunca morou no estado, enfim, tem esse tipo de coisa, e isso pode efetivamente, que é uma estratégia da campanha do Rodrigo Garcia, afetar o Tarcísio, né? Por isso que ele fica falando que é paulista raiz, aquela história toda, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente lhe beneficia, né? Não convence o eleitor a votar nele porque ele se diz paulista raiz. Precisa ter alguma coisa a mais, né? Precisa dizer, olha, efetivamente, qual é a sua capacidade de me produzir um bom governo? E o problema com relação a essa questão de produzir um bom governo é que o Rodrigo Garcia é automaticamente associado ao João Dória, que saiu do governo com uma avaliação péssima.
Por isso que, inclusive, a candidatura dele à presidência fracassou também. Não foi só por isso, porque também tem a questão fora de São Paulo, mas em São Paulo Dória ia mal. E as avaliações do governo Dória eram muito ruins. E aí, mesmo que as pessoas avaliem um pouco melhor hoje, como as pesquisas também mostram, o governo Garcido, que avaliava o governo Dória, ele ainda carrega esse passivo. E aí ele tem que superar esse problema para conseguir se colocar como uma alternativa forte. Você tem também um segmento do eleitorado mais de direita no Estado, que está com o Tarcísio, que é um candidato que está bem à frente dele, tem aí cerca de 1/4 dos votos, quando a gente considera o que a pesquisa tem mostrado, e aí está meio ensanduichado ali o Rodrigo, né? Ele não consegue nem ganhar votos mais ao centro e à esquerda, porque o Haddad está conseguindo pegar uma boa parte desses votos, não consegue pegar os votos mais à direita radical, ou mesmo à direita que nem é tão radical, mas vota nesse candidato hoje, né? Estou pensando no eleitor, né? Não estou falando do partido propriamente dito, das lideranças, mas desse eleitor que acaba sendo cativado por essa candidatura, e ele fica ali num limbo, né? Em que ele não agrada nem ao lado, nem agrada ao outro. Até acho que ele é um candidato perigoso do ponto de vista eleitoral no segundo turno, né? Porque ele acaba ocupando um certo centro que, dependendo de com quem ele concorrer, ele pode atrair eleitores que estão do centro para o outro lado. E aí se torna mais competitivo. O problema dele é chegar nesse segundo turno. E realmente, até agora, mesmo o uso da máquina, esse grande tempo de propaganda, a grande coalizão, nada disso tem convencido o eleitorado. Fora, claro, que você bem apontou, esse discurso bairrista, que eu acho, inclusive, um discurso perigoso também, né? Porque é um discurso que ele flerta ali com uma certa xenofobia, né? Em termos estaduais. Daqui a pouco eles vão usar o hino da Revolução Constitucionalista de 32, né? Como hino de campanha, porque está tão nativista essa campanha que só falta isso agora. Esperamos que não chegue a esse ponto, né, Cláudio? Mas para a gente terminar aqui, eu vi no seu Twitter, você fez uma observação interessante a respeito de uma treta, né, como diz o jargão popular, entre o ex-ministro da Justiça e juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e Álvaro Dias, um lavajatista também convicto, os dois concorrendo ao Senado no Paraná, né? E agora o Moro, inclusive, entrou no TRE do Paraná para proibir a veiculação de uma propaganda eleitoral do Álvaro Dias. Depois o Moro também falou no Podemos que tinha ali suspeitas de corrupção, a legenda ainda respondeu para ele dizendo que ele era mentiroso e irresponsável. Enfim, tem muita gente vendo isso, Cláudio, e torcendo para a briga. Mas é impressionante como a Lava Jato, inclusive simbolicamente, derreteu do ponto de vista político também. Também, né? E já que a gente está falando de Lava Jato, né? Essa aí é a briga do sujo com o mal lavado, né? É realmente sensacional. A campanha reserva momentos cômicos, não só naqueles candidatos bizarros, folclóricos que aparecem nas disputas proporcionais, né? Mas de vez em quando nas majoritárias também, que é o que a gente está vendo aí nessa disputa para o Senado no Paraná, né? E é muito doido isso, né? Porque você tem, de um lado, o Álvaro Dias, que na campanha de 2018 dizia que o Ciro não, esse ato falho foi bom, que o Sérgio Moro seria o seu ministro da Justiça, elogiando a Lava Jato, levou o Sérgio Moro para o Podemos, lançou o Sérgio Moro como candidato a presidente e agora está às turras, né? Um apontando corrupção do outro, né? Logo eles que se apresentavam aí, né, como os ícones da luta anticorrupção, né, na frente paranaense, pelo menos, né? E agora o que a gente vê é que estão, na verdade, se atacando e acusando exatamente aquilo que eles diziam combater. Então é realmente uma situação surreal. Agora mostra, né, que esperteza demais, quando é muita, come o dono, né? Vira bicho e come o dono. E é o que está acontecendo. O Álvaro Dias levou o Moro aí para a política partidária, foi traído por ele, que foi para outro partido, que é o partido do Laranjal, né? Bom lembrar, o PSL, que juntou-se ao Democratas, antigo PFL, para criar a União Brasil, é presidido pelo Luciano Bivar, que era o grande líder do Laranjal do PSL. Ninguém se esqueça, né? Então a gente tem aí a dupla pato com laranja, né, dentro aí da disputa paranaense, falando em combate à corrupção, né? Ou seja, mostra que é um discurso furado, né, e que dá esse tipo de briga, né? Cláudio, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e temos já convidado aí para o Fora da Política Nossa Salvação no fim de semana? Vou gravar
daqui a pouquinho, a gente acabando aqui, a gente começa a fazer a gravação, né, que é o professor Fernando Limonge, né, que é professor do Departamento de Ciência Política da USP, aí um dos grandes cientistas políticos brasileiros, é uma figura imprescindível para o debate público, né? E o Fernando Limonge, enfim, vamos falar um pouco de todo esse cenário, do cenário eleitoral, das ameaças à democracia, tentar entender esse contexto mais amplo, né? Sobe nas plataformas tanto do YouTube como de podcast às 0h de sábado, ou, se preferirem, meia-noite de sexta-feira, né? Mas 0h de sábado, oficialmente, é quando sobe para as plataformas e fica lá disponível, seja para quem quer assistir, seja para quem quer ouvir. Fica a dica, então. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Um grande abraço para você e para os ouvintes aí da Brasil Atual. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.